Bem-vindos a todos, brasileiros e pessoas de todas as nações da América do Norte, da América do Sul, da América Central. O Brasil, aonde a gente está comentando, está gravando, está ensolarado, né? Um sol maravilhoso, né? Que muitas vezes, né? Tem gente que diz que o raios solares pode causar câncer, mas não causa câncer, né? Isso vai depender também das pessoas mais sensíveis, né? Existem pessoas mais sensíveis, né, que não pode tomar muito sol, dependendo do grau de caloria também, né? Isso vai depender de caloria. Mas todo mundo tem que tomar o sol, sim, porque as pessoas precisam da vitamina do sol, né? Precisamos do sol também, né? Precisamos receber, né? Os raios solares, que também é vida. Porque sem o sol não há sobrevivente nem sobrevivência na Terra, né? E eu quero dar a minha saudação também a todos o pessoal de Bauru, né? Todos pessoal de Bauru. Vamos pensar positivo. Vamos ter fé, coragem e conquistar o nosso objetivo, né? Como é aquele ditado, né? Conquistar a casa própria, conquistar um loteamento, conquistar outros objetivos, né? Como ter um carro, ter uma moto. É claro, né, que todos, tanto a moto como o carro, são coisas que precisa ter cuidado, né? Hoje a gente vive num mundo em que há muitos acidentes, né? Mas não quer dizer que não pode ter um carro, não pode ter uma moto, só que tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas dirigindo uma moto, ele pode acontecer acidente, como com o carro também, né? O carro também. Então, as pessoas têm que dirigir não somente para ele, mas para os outros também, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Sempre. É como diz, né? No grande livro, né? No livro dos livros, né? Quando a gente dirige, ou alguém dirige um carro ou uma moto, tem que mentalizar aquela palavra vigiai e orai, né? Para que não entreis em tentação. Quanta gente perdeu a vida, né? A gente vê que. Mas o assunto da gente é conquistar a vitória, conquistar seus objetivos. Você que trabalha a vida inteira pagando aluguel, deve também lutar para conquistar o seu lote, né? O seu pequeno lote, né? Ou até a sua casa, o seu apartamento. Temos que pensar assim, é claro, né? Conquistar os seus sonhos, né? De ter sua família, de ter um casamento feliz, de abrir sua empresa, né? A gente sabe que as políticas desastrosas, né, que existem no mundo, né? Por exemplo,
o Brasil é um lugar que paga mais impostos e não tem o retorno como, por exemplo, em outros países, né? Não tem o retorno que o povo precisa, né? Mas é o lugar que mais cobra imposto, né? E por isso que as coisas ficam caro, né? Tem gente que fala que tá tudo maravilha, né? Que as coisas estão tudo barato. É claro, né, que, por exemplo, produtos da horta, né? Batatas, tomates, cenouras, eles dão uma oscilação, né? Abaixa, sobe. Só que o problema que nós enfrentamos aqui no Brasil é o imposto, né? Vai comprar um carro, paga um rio de imposto, né? Um carro novo. E as pessoas falam que está abaixando. Abaixa as coisas que é frutos da terra, né? Que dá uma oscilação, sobe e desce, né? Mas, por exemplo, as pessoas que pagam energia elétrica, tá um absurdo, né? Imposto, mais imposto, né? Energia elétrica, água e outras coisas, né? Hoje, um eletrônico, primeiro eu comprava um computador, um notebook, bem mais barato. Hoje está um absurdo você comprar um notebook aí. Os impostos são muito demais, né? E aqueles que não têm compaixão do povo, eles só querem imposto, né? Mas tem que mudar. E muitos falam, melhorou bastante, o povo saiu da pobreza, as empresas abriram, muitas empresas abriram, mas não é bem assim. Pelo contrário, muitas empresas fecharam, muita miséria, né? Muitas pessoas na rua, coisa que não é muito bom, né? Pessoas viver na miséria, pessoas viver pedindo esmola, pedindo dinheiro, isso não é legal, né? A gente vê, né, muitas vezes pessoas pedindo ajuda, né? Por aí, né? Certo dia eu estava esperando o ônibus e chegou um jovem que vinha de outro lugar, outra cidade, pedindo dinheiro para comprar um lanche, né? E não é só isso, né? Aparece bastante pessoas pedindo dinheiro. Mas não é assim que se toca a vida. A gente não pode viver só pedindo dinheiro para os outros. A gente tem que caminhar com os pés da gente também, né? Viver pedindo dinheiro para poder viajar, para poder comer, não é uma coisa legal, né? Então, o que precisa é menos imposto. Então, a gente tem que pedir, né? Já que está escrito na Bíblia que Deus tem domínio sobre o reino dos homens e dá o seu reino ou o governo de um país a quem ele quer, né? Está escrito, né, que Deus tem domínio e dá o reino a quem ele quer, né? Então a gente vai pedir a Deus que Deus, né, futuramente em todas as nações tenha um presidente, um rei, um governo que saiba falar mais com o povo, tenha mais educação, respeite mais o povo, assim como o povo também deve respeitar as autoridades, né? Vamos então pedir, né, a Deus que haja um governo que saiba conversar tanto com o povo e respeitar o povo, e também respeitar, né, aquelas nações, né, que têm relações diplomáticas, né,
que haja respeito e diálogo, né? Sem cambalacho, sem barganha, né? Tá cheio de barganha, né? Quantas barganhas, né? Tem gente que querem barganha, rolo, golpe, né? Armadilha, né? Temos que desarmar o nosso coração, como eu sempre falei, né? Sempre estou falando isso daí, né? Nas palestras que a gente tem gravado, palestras passadas, a gente tem falado que a gente tem que desarmar o coração, né? Hoje se fala em paz e amor e fala que de desarmar as pessoas que não podem usar uma arma. A arma em si não mata ninguém, é o coração mau. O coração mau, cheio de armas malignas, né? Eu vou dizer maligna porque maligna quer dizer que quer o mal dos outros. Isso sim mata as pessoas, destrói vidas, né? Destrói a paz das pessoas. Então não é arma, não é ter metralhadora como usa lá no Estado de Israel e outros países, né? País da Arábia, né? País da Nigéria agora que até aqueles religiosos, né? Que estão religiosos, cristãos, né? Que estão com armas na mão para se defender porque está tendo uma grande perseguição contra cristãos, né? Cristãos e outras religiões, né? Então, a arma em si não é o perigo é a maldade que a pessoa tem. É que nem esses parlamentares, esses políticos. A pior arma maligna é o que está dentro do coração dos políticos, né? Que são egoístas, que são vingativos, que são traidores, né? Que têm o ódio no seu coração, né? O que está dentro desses congressos e senados é ódio, né? É fazer lei para se vingar do povo, né? É lei para destruir a nação, né? E muitos até presidentes, até ditadores, pessoas que entram no poder, gastam a reveria, compra coisa cara, mas deixa o pobre na miséria, né? E querem cobrar mais imposto, né? Isso é uma coisa, né, que os regimes comunistas, que têm matado milhões e milhões de pessoas, eles têm feito isso daí. E muitas vezes eles querem repetir a história, né? Querem repetir a história de implantar o comunismo, implantar ideologia de gênero. Aonde está na Bíblia que tem ideologia de gênero, que a criança ele cresce e tem que decidir, ele pode decidir se vai ser homem ou vai ser mulher. Aonde está isso daí? Isso daí é utopia, isso daí é enganação, né? Aí querer pôr leis para defender, né, o tráfico de droga, né? A droga tem matado milhares de pessoas, né? A gente vê que também nos Estados Unidos existe a cidade do zumbi, aonde os jovens usam droga e ficam até com os olhos parados e entra num transe de droga, né? E cai no chão, fica deitado ali, né? Então, eu acho que o presidente dos Estados Unidos tem que preocupar em que as pessoas têm que mudar o seu jeito de viver, né? E tem que fazer um trabalho de recuperação do seu país, né? Porque ali também, ali nos Estados Unidos, tem a cidade do zumbi. Assim também aqui, né? Pessoas na miséria, pessoas vivem pedindo dinheiro, isso não é um país legal.
viver pedindo dinheiro, viver pedindo esmola, viver emprestando, viver pedindo coisa para se alimentar. Agora, a gente tem que lembrar que não quer dizer que a gente não tem desejo de ajudar as crianças lá de Angola, as crianças de Moçambique. A gente tem que ajudar, sim, né? Aquelas crianças lá que precisam de alimento, isso daí já é outro assunto, né? É outro assunto e já quero entrar nesse assunto que eu já estou comentando, né? Então, temos que ajudar as crianças, sim, de Moçambique e também de Angola, sim, a gente tem que procurar ajudar, né? E fazer doação, né, através do Pix, né? Existe o Pix, né? Então, as pessoas doar, principalmente para ajudar as crianças, né, alimentar as pessoas que têm fome, inclusive em Moçambique, isso daí não é pecado, não é ilegal, não é ilegal. Temos que ajudar sim. A gente é contra esse negócio de viver pedindo esmola, que a gente chega numa rodoviária, as pessoas estão pedindo. A gente não é que a gente é contra, é que a gente sabe que isso daí não é uma vida legal, não é uma vida tranquila, né? Em que as pessoas chegam ali, ele vai pegar o ônibus, ele nem sempre vai levar dinheiro para poder ajudar as pessoas. Não vai sempre ter dinheiro para ajudar as pessoas, né? Então, as pessoas precisam estudar, precisam aprender, precisa mudar o seu pensamento, precisa mudar seu estilo de vida e tem que fazer a diferença. E tem que tirar as armas do ódio, né? As pessoas estão cheias de ódio. Vamos ver, a pessoa está cheia de ódio, as pessoas estão cheias de orgulho, as pessoas estão cheias de inveja, né? As pessoas estão cheias de vingança, né? As pessoas estão cheias de cobiça, cobiçando o que é dos outros, tem inveja dos outros. As pessoas estão cheias de calúnia, caluniador, né? As pessoas estão cheias de. É isso que eu tenho que falar. Eu não posso falar outra coisa, porque isso é meu direito de eu falar o que eu estou, né? Eu tenho que falar isso daí. Então a gente tem que aprender a lição, como disse, né, o rei Salomão, né? O rei Salomão, o rei Davi. O rei Davi disse: bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, mas medita na lei do Senhor dia e noite. Também o rei Salomão também falou isso daí. Então tem que ter um desarmamento da sua mente, porque uma mente cheia de ódio, cheia de inveja, uma mente cheia de crime, aí ele entra na política e vai pedir voto. Aí ele se elege lá na cadeira, o que ele vai fazer? Um projeto para condenar a pessoa, um projeto para tirar a paz da pessoa. Por exemplo, eu sou contra essa reforma da Previdência que há muitos anos atrás foi feita essa reforma da Previdência, mas que tirou mesmo muitos direitos. Pessoas com 30, 35 anos, que hoje já têm dificuldade para se aposentar, viúva que recebia, né, os seus direitos, hoje só recebe 50%, né, uma coisa assim. E muitas coisas não precisava, porque é o seguinte, lá se comenta muito, no Congresso, no Senado, que a Previdência vai falir, que a Previdência vai estourar, que não tem dinheiro para pagar aposentado. Tem sim, ué. Quanta gente rouba dinheiro público? Como é que tem dinheiro para roubar dinheiro público?
dinheiro das pessoas, dos velhinhos, dinheiro dos aposentados, dinheiro que são desviados. Como é que tem e diz que a Previdência vai falir, que a Previdência não vai aguentar, mas dinheiro não falta, dinheiro não falta. E quando esses grandes autoridades vão, né, para outros países, eles vão em hotel caro, por exemplo, os presidentes, reis, eles vão em hotéis caríssimos, hotéis que pagam, que cobram um dinheirão, né? Mas até diz, né, que sempre eu estou comentando, né, que quer oportunidade para tirar o pobre da pobreza. Existe tudo daí? Nunca ninguém tirou o pobre da pobreza. Não existe isso. Se o pobre não estudar, se o pobre não caminhar um pouquinho, não aprender um pouquinho, não ir buscar serviço, não ter um pouquinho de esforço, ninguém vai dar nada para ele, né? E ainda muitos ficam defendendo essas organizações, esses crimes, esses tráfico, né, que querem comandar vários países, né, ainda fica defendendo, né? Não adianta a gente querer ficar oferecendo abóbora para as outras nações, ou ficar oferecendo frutas para outras nações, mas quando chega na hora de sentar na cadeira ao redor da mesa e conversar com os aliados, com outras nações, não tem caráter, não tem muitas vezes palavra da sabedoria, porque tem que conversar. O presidente tem que respeitar o seu povo e saber conversar com o seu povo, né? Como, por exemplo, a gente viu aí, tá aí na internet, né? Que eu sempre estou repetindo, né? Que pobre não é para estudar, é só para trabalhar. Então, não é bem assim, né? O pobre pode estudar e pode trabalhar. Só que tem muita gente que está dentro do Brasil, mas ele quer que o Brasil seja escravo de outros países, né? Tem gente que quer que o brasileiro seja escravo, por exemplo, da China, né? Que tenha o mesmo sistema da China, quer trazer o outro regime. Não adianta ficar copiando o regime. Os regimes, por exemplo, o regime stalinista matou seu povo, até crianças, eles disseminavam a criança, pessoas de toda a idade. O stalinismo, que seguia a esquerda comunista, ele destruiu o seu povo, destruiu o seu povo. Não só o Stalin, o Mao Tse-tung também ali na China, fazia o povo trabalhar e o povo morria de fome, porque eles queriam que o povo trabalhasse, mas não dava alimento para o povo. Então não adianta ficar copiando esse regime. Então tem muita gente no Brasil que quer copiar o regime de Mao Tse-tung, de Stalin, né? Do Kim da Coreia, né? É o Kim lá da Coreia, né? Eles querem copiar coisa que não prosperou, não foi à frente, pelo contrário, morreu mais milhares e milhares de pessoas morreram querendo, né, uma coisa que é utopia. E hoje eles querem, né? Reúne lá os congressistas, os deputados, senadores, eles votam leis para amordaçar a pessoa. Eu sempre estou repetindo, isso é coisa repetida. Para amordaçar a pessoa, para apanhar a lei não sei do que, para poder impedir não sei do que. E eu sei que é um monte de besteira. E o presidente da República deve falar e saber falar com as pessoas e também com outras nações. Não adianta ficar inventando treta. Agora eu tenho meu presidente, eu vou querer e vou desejar, eu vou ficar contente
que o presidente da República fica criando treta com todos os países aí. Para que isso? Para que isso? O que esse presidente ou presidentes, seja dessa nação e de outras nações, querem? Ficar criando treta, empobrecer, cobrar imposto excessivo, para quê? Isso não vai resolver, temos que mudar, tem que pôr um presidente mais liberal, um presidente que deseja a liberdade, o livre mercado, mais empresa, oportunidade para todos, porque a gente sabe que a China, sendo um país dominado pelo Partido Comunista, eles teve que abraçar o capitalismo, porque senão eles não iam conseguir vender para o mundo inteiro, não ia conseguir, porque é difícil, né? Porque o socialismo sem o capitalismo não funciona. A gente vê lá em Cuba aquelas pessoas recebendo de quilinho lá e não tem oportunidade, não tem empresa, não tem trabalho como deve. Tem que ter o capitalismo, sim. Inclusive o comunismo, no passado, eles foram construídos com o apoio dos capitalistas, né? Capitalista que ficou dando apoio para essas pessoas, para essas ideologias, né? Temos que preocupar e defender o povo. Não é ficar fazendo discurso só de ataque, é fazer discurso dizendo, pedindo voto, pedindo apoio e também falando em defender o agronegócio, defender o pobre, melhorar a saúde, melhorar a educação. Tem que tocar nesse assunto. Hoje os projetos não existem na cabeça de muita gente, de muitos que querem ser presidente, quer ser governador, quer ser deputado, senadores. Não existe. Tem que ter vários projetos a favor do seu país, abertura de estrada. A gente não pode viver só de mata virgem, não. A gente não pode viver só de mata, de árvore. O povo precisa trabalhar, o povo precisa ter um pedaço de terra, não é ficar tirando terra das pessoas, não é ficar expulsando moradores, plantadores de arroz, plantadores de várias colheitas, não é isso daí que nós precisamos. Então, temos que mudar. Não é querer trazer regime de outro país que nós vai melhorar o nosso dia a dia. Não é isso, né? Então, vamos sim apoiar, né? Inclusive, todas as crianças de Moçambique e também de Angola também, vamos apoiar, vamos cada um, né, fazer a sua parte, né? Um dá 10, outro dá 5, outro dá 50, né? Manda o seu Pix, né? E ajuda, né? Essa organização, né? Cada um faz o que pode. Quem não pode dar 10, dá 3. Quem não pode dar 3, dá 2. Vamos ajudar essas crianças, não deixar as crianças morrer de fome lá em Moçambique, né? Não é conveniente isso daí, né? Então as igrejas têm que estar conscientes disso, né? Não é assim que a igreja diz muito sobre a missão. Missão é ajudar as crianças, né? As crianças da África, essa é a missão. Não é ficar querendo disputar púlpito. Quem é que vai falar? Aquele não fala, o Bertano fala. Aquele lá vai pregar, o outro não. Aquele fica no banco, não é isso. Vai ficar disputando reino contra reino, nação contra nação. Não é isso daí nosso objetivo. É a missão. Nós temos missão.
Então eu quero falar alguma coisa, e tem muitos aí, né, que nem eu ouvi o meu irmão, né, o pessoal fala no WhatsApp, né, que ele falou, "Ó, é, ele disse assim, vai trazer né, o, o Cido para cá, eles ficam só na sua bolha, né? A gente não está só na nossa bolha, não. Cada um hoje está preocupado com os seus afazeres, né? Então, meu irmão disse, né, que tem que sair da bolha. Não, a gente não está na bolha, a gente está vendo o que está acontecendo nas nações e preocupar em ajudar mesmo as crianças lá da África, né? E não somente as crianças, mas também pedir a Deus para abençoar nosso país, para ter, né, uma política mais justa, né, mais liberdade, mais trabalho, né? Porque o Brasil, ele é o lugar que produz tudo, né? Só que também tem o joio, né? Porque a gente semeou o bem, a boa semente, mas tem aquele que semeou o joio, né? Por isso hoje eles querem dividir, né? Querem jogar o negro contra o branco, querem jogar, por exemplo, o macumbeiro contra o cristão, né? Querem jogar o homem macho contra a mulher, né? Que é feminina, né? Quer jogar um contra o outro, né? É isso que esse joio tem trazido, né? E agora eles não sabem como sair. Tem muita gente que querem sair dessa situação, mas tem que fazer a diferença para sair dessa situação, né? Esse joio que foi semeado tá tudo enraizado, tá enraizado no Congresso, no Senado, né? No Supremo Tribunal, todo lugar está enraizado o joio, né? Quantos se falava, né, da bancada evangélica? Não adianta nada a bancada evangélica. O negócio é fazer a diferença, é dar bom fruto. Agora diz que é evangélico, diz que é cristão, entra lá, aceita tudo, né? Agora, que nem o caso do Centrão, né? Agora chega lá na hora de fazer a lei, né? Muitas vezes não quer perder voto, né? Não quer perder voto, então acaba aprovando, né, projetos que não é da nossa conta. Nós tem que votar projeto a favor de quem trabalha, a favor de quem estuda. Mas os projetos hoje é censurar a internet, que a internet não tem dono, né? Embarcar igreja, né? Tem muitos lugares aí, o comentário que eles querem embarcar a igreja, né? Muitas igrejas aí, até templos, né? Que abriu, né? Para cultuar a Deus, né? O comentário que muitos lugares aí fecharam igreja. Fechar a igreja por quê? Fechar a igreja por quê? A igreja fala das coisas da Bíblia, né? Se é que fala das coisas da Bíblia, não tem problema, né? Mas muitas vezes o carnaval, ninguém está preocupado com quanto que gasta no carnaval. Está preocupado com alguém que está com a Bíblia lá, lendo a Bíblia lá na praça, ou então lá numa casinha pequena ali, reunido dois ou três pessoas ali lendo a Bíblia. Tem gente preocupado. Tem gente preocupado porque dá um dinheiro lá para ajudar a igreja. Vai trabalhar, vai estudar, homem, vai estudar, jovem. Vai estudar, você que é político. Fica preocupado com a igreja aí, porque dá dinheiro, porque estão dando dinheiro. Preocupa com sua vida, cuida de si. Tá mais derrotado do que o diabo.
Fica preocupado aí porque dá dinheiro, porque tem igreja aberta. Preocupa com tua vida. Vai caçar o que fazer, que é melhor. Então, voltando para o outro assunto, né? Vamos ver aqui, por exemplo, eu quero falar de outros assuntos também, né? Sobre emagrecer, né? Emagrecer. Quanta gente que muitas vezes fazem cirurgia do estômago, né? Muita gente faz cirurgia do estômago. Eu não aconselho cirurgia nenhuma, né? Porque muitas cirurgias, todas as cirurgias é fator de risco, né? Por exemplo, fazer cirurgia e tirar a vesícula. Com certeza, a pessoa que tira a vesícula por causa das pedras, ele não vai ter mais uma saúde 100%, porque a vesícula é necessária, né? É necessária, sim, né? Para poder melhorar a digestão, né? Da alimentação, né? Então, sem vesícula, ele tem que tomar a vida inteira um tipo de um suplemento, né? Porque já que a pessoa faz a cirurgia da vesícula, ele tem que tomar esse suplemento a vida inteira, porque senão ele vai diminuir a sua existência na Terra. Por quê? Porque ele vai ter a vida muito pequena, né? Ele não vai viver muito. Então, todos que arrancam ou que tira a vesícula, ele tem que ter um tipo de uma suplementação, porque ele não tem mais a vesícula, né? Então, isso que é o problema. E nunca é igual ter a vesícula. Existe, né, aquele livro, né? O livro A Limpeza do Fígado e da Vesícula. Existe, tem muita gente que consegue fazer a limpeza através de um tratamento sem extrair ou tirar a vesícula, né? Então, nunca vai ser aquele 100%. Tirou a vesícula, vai sofrer, não vai poder comer como igual outras pessoas. Então, todas as cirurgias é fator de risco, né? Por exemplo, cirurgia de estômago. Não há necessidade, eu já vi, eu já comentei aqui, né? Já comentei no YouTube, que tem gente que fez a cirurgia, pessoa jovem mesmo, a cirurgia de estômago. Mas o jovem, ele come mesmo, o jovem, ele é novo, ele não é uma pessoa muito de avançada idade, ele come bastante, mas eu também era assim, quando eu era jovem, eu comia muito, gostava das coisas, alimentar bastante, é assim mesmo. Mas não é por isso que as pessoas vão precipitar e vão fazer cirurgia do estômago. Ele tem que procurar estudar, fazer um curso, aprender a educação na alimentação, educação alimentar, né? E não precisa fazer essa cirurgia, que nenhuma pessoa, ele tem 70 anos, ele tem problema no joelho, e ele precisava fazer a cirurgia para melhorar o joelho. Ele tem um problema no joelho, né? É nas pernas, mas só que o doutor não garante, e, e ele tem, acho que mais de 70 anos, essa pessoa, só que ele prefere não fazer a cirurgia. Mas ele está certo, porque se fazer a cirurgia e sofrer mais e ter problema também não adianta, né? Mas ele anda assim, ele tem mais de 70, ele tem 70 anos, mais ou menos isso daí, né? Mas ele anda, ele vai para todo lado, então para que fazer cirurgia? Então, se a pessoa poder viver sem fazer cirurgia, seria melhor, né? Seria melhor. Então, esse negócio de cirurgia do estômago,
Isso daí, a pessoa é nova, a pessoa jovem, ele come mesmo. Aí chega a certa idade, ele vai ter mais um equilíbrio. Quando é novo, a pessoa come bastante mesmo, até engorda. Mas é possível sim para emagrecer, perder a barriga. O problema da barriga é tomar muito refrigerante com açúcar, tomar cerveja em excesso, aí cria barriga mesmo. Aí cria barriga, porque a cerveja ela faz criar barriga, né? Então está aí, né? Então as pessoas têm que comer mais proteína, né? Para emagrecer, mais proteína, né? Menos carboidrato, né? Então assim as pessoas podem conseguir, né? Comer mais proteína, que são carne, né? São frango, tem proteína, carne bovina, carne suína. Tem que mastigar devagar, né? Também tem que comer, mastigar devagar, né? Então isso é importante, né? E estar em déficit calórico, que é quando a quantidade de caloria consumida é menor que a quantidade que o corpo gasta durante o dia. E a base de perda de peso, né? Beber bastante água, é claro, tem que beber bastante água. Isso daí é também pessoas que são magras, tem que beber bastante água, principalmente as pessoas de idade que muitas vezes não sentem sede, né? Aí ele fica desidratado, né? As crianças também ficam desidratadas. Nunca esqueça da água. Se for viajar, tem que ter água. Se for trabalhar, tem que ter água. Se for aonde for, não esqueça da água. Nem que seja um golinho de vez em quando, mas tem que tomar, né? Então a água é recomendada, né? Por dia entre 1,5 litro a 3 litros por dia, variando de acordo, né, com a idade, de acordo com a prática de atividade física. Eu quero também falar, né, já que, né, o meu irmão tem falado que eu tenho que sair da bolha, né, sair da bolha. Eu já saí da bolha faz tempo, né. Eu, graças a Deus, já saí da bolha, eu tenho fé, tenho esperança, e eu acredito que tudo é possível, aquele que crê. Agora, quanto à crise de tosse, isso daí não quer dizer que é gripe, né? E eu tive mesmo, já tive crise de tosse, mas já tive também a conjuntivite, mas graças a Deus passou, né? Eu já tive também, acho que é sarampo, né? Sarampo eu tive também quando era criança, né? E, inclusive, hoje, as vacinas que é muito mais seguras são as vacinas, né? Que, por exemplo, de sarampo, acho que tem a vacina de varicela, né? Hoje, aquelas vacinas são as mais confiáveis, né? São vacinas que são mais confiáveis e mais antigas, né? É vacina contra tétano, e outras vacinas, por exemplo, aquela vacina sobre combater a raiva de cachorro, né? Hoje não existe cachorro louco hoje. Hoje tem as vacinas, né? São vacinas seguras, né? Não como muitas picadinhas que inventaram aí, que até prejudicaram, né? Muitas picadinhas que inventaram, que deu problema nas pessoas. Agora, as pessoas não quer dizer que as pessoas tomam a vacina não vai pegar gripe. Não quer dizer. Tem pessoas que tomam a vacina, pega a gripe e outras coisas, né? Ataca o pulmão, né? Então, esse negócio de achar que
ou então querer fazer uma tempestade no copo d'água porque a pessoa teve tosse. Isso é normal. Às vezes a queda de clima, por exemplo, às vezes chega o tempo do frio, então dá mesmo, e no tempo do frio dá aquela crise de tosse, mas isso passa, né? Isso passa e a gente vai tomando chá, a gente vai tomando vitamina, porque muitas vezes é a imunidade baixa também, ou a temperatura baixa, tá muito frio, né? E nem sempre é gripe, né? Tosse, pode ser tosse alérgica, né? E muitas vezes não é gripe, como tem a conjuntivite alérgica, tem a conjuntivite que não é alérgica, né? O importante é sempre lavar os olhos, como eu já tenho falado, e também comer muita fruta que tem vitamina C, né? Mas isso daí acontece. Não adianta a gente fazer tempestade no copo d'água. Não adianta a gente ficar preocupado demais, que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Preocupado com a mãe, com o irmão, ou com a avó, né? Ou com um parente, preocupado demais, em excesso, né? É toda hora querer ligar no WhatsApp. Você tá bom? Você tá bom mesmo? Ah, tô. Mas tá mesmo? Queria saber se tá. Tá, eu tô bom sim, graças a Deus. Mas você tá tomando remédio? Mas que remédio você tá tomando? Tem que tomar um remédio, que Deus, você tá tomando remédio, como é que tá? Você tá engripado? Não, eu não tenho gripe, graças a Deus. Ah, mas tem que se cuidar. Então, as pessoas ficam em excesso, muitas vezes não tem fé. A fé remove montanha. Se as pessoas dizer, né? É o que está escrito lá na Bíblia, né? Se tiver de fé como um grão de mostarda, crendo em Deus, invocando a Deus, claro. A fé sozinha, sem Deus, sem invocar a Deus, não acontece nada. É se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a essa doença, direis a essa montanha, direis a esse vulcão ou tempestade, né? Arranca-te e lança-te no mar. Assim será. Então você tem essa fé? Você tem fé que vai chegar um tufão de vento e você vai dizer, em nome de Deus, furacão, se afasta daqui, vai embora. Você tem fé? Você tem fé que está tremendo a terra, você fala, em nome de Deus, vai parar agora esse terremoto, você tem fé? Então, mas tem que ter fé, né? Se tiver de fé, as coisas acontecem. É fé, não, mas será? Será que vai dar certo a minha oração? Ah, não sei, eu orei, mas eu estou meio duvidoso. Aí eu fiz uma prece para Deus, mas eu não sei se Deus vai curar aquela pessoa no hospital. Eu não sei se a pessoa tá ruim. Quer dizer, isso é dúvida. Quem duvida é igual a onda do mar. Será? Será que vai mesmo? Então, isso daí é igual a onda do mar, né? Sempre duvidando, né? Beber bastante água é importante. Praticar exercício físico é importante para emagrecer. E não ficar só comendo massa, lanche, hambúrguer toda hora, né? Tem que mudar a alimentação, mais proteína, né? Você comendo mais proteína, pode fazer sim uma dieta de proteína, que são carne magra, são carne de frango e outras carnes, né?
aí vai emagrecer. É claro, tem que ser equilibrado. Em vez de comer, por exemplo, um prato pequeno, você vai querer comer 2 pratos cheios. Aí também não dá, né? Tem que fazer uma dieta, tem que fazer exercício. E não esquecer do sol também, porque o sol vai bater no corpo e vai gerar a vitamina D. A vitamina D nós precisamos, a vitamina do sol, né? Então temos que fazer atividade física, comer proteínas magras, como eu já falei, né? O tofu, o feijão, o frango, né? A carne bovina e outras carnes, né? Tudo isso vai ajudar as pessoas que precisam emagrecer, né? Pode ser incluído um filé de frango, né? Pequeno, uma aposta média de peixe, 2 ovos, uma concha de feijão. No café da manhã, um lanche, por exemplo, um iogurte natural, sem açúcar. E evitar os ultraprocessados. Você vai comprar hoje, por exemplo, um bolo ultraprocessado, cheio de recheio, já não vai surtir efeito bom. Vai, por exemplo, comer aquele sorvete recheado. Também não vai surtir efeito bom. Não vai surtir, não vai dar efeito bom. Porque tem que ser o sorvete natural, o sorvete sem química, sem muita mistura, né? E assim por diante, né? Então, quanto menos desempacotar as coisas, é melhor, porque você vai no mercado, tem cheio de pacote. Aí as pessoas compram aqueles pacotes e começam a desempacotar e comer. Aquilo lá engorda, né? Aquilo lá não é muito bom. Agora, você começar a comer grão, comer castanha, comer amêndoa, né? Comer várias sementes, né? São muitas as sementes que a gente pode comer. O amendoim, é claro, tudo em equilíbrio, né? Comer, por exemplo, 4 castanhas. É bom comer 4 castanhas todos os dias, é bom. Mas em excesso também não é bom. Tudo que é excesso não é bom, né? É muito importante também as pessoas de idade comer, por exemplo, usar aquelas farinha de semente de abóbora. Você torra a semente de abóbora e tritura e faz um pó. Aí você pode misturar com leite em pó também. Aí faz uma mistura com semente de abóbora triturado e torrada. Você mistura com leite. Você pode pôr até aquele leite de soja? Pode. Você quer fazer um suplemento natural? Você faz essa mistura aí. Depois usa na hora de tomar uma vitamina. Você faz a vitamina em casa. Não quer gastar? Não quer gastar em suplemento? Faz o seu suplemento em casa. É muito fácil fazer. E põe a semente de abóbora. A semente de abóbora tem zinco, tem magnésio, tem cálcio, tem vitaminas do complexo B, ela tem tudo. É que nem um levedo de cerveja, é um pó, ele é um pó. Tem a vitamina do complexo B. Não precisa estar gastando um rio de dinheiro ou então gastando na farmácia por conta própria. Não precisa. Porque a gente fica doente, porque a gente não alimenta conforme deve se alimentar.
Às vezes faltam a vitamina. É claro que tem a vitamina B em gota, tem as vitaminas B em gota, se a pessoa precisa de vitamina B12, né? A B12, né? A B12 tem aquela que você pinga uma, duas gotinhas na língua, pronto, todo dia. Vai suprir, principalmente quem toma remédio. Os remédios roubam muito as vitaminas. Rouba muito, porque as pessoas tomam remédio e então começa a baixar a vitamina B12. Aí as pessoas ficam carentes, né, daquela vitamina, porque a gente não pode ficar sem vitamina. E a vitamina não é uma coisa que não pode tomar sempre. Pode. O magnésio a pessoa precisa tomar. A vitamina B12 é importante a vida inteira, sempre de vez em quando, né? Comer alimentos que têm a vitamina B12, inclusive produtos de origem animal têm a vitamina B12. Produtos de origem animal, né? O tofu, a ricota, o queijo, o leite, a carne. E tem outros que tem vitamina, né? O espinafre é muito importante para as pessoas. Tinha uma mulher que ela tinha problema, deu um problema na vista dela, ela foi no doutor e o doutor fez lá um exame e deu um problema nas vistas. Aí ela, em casa, ela começou a fazer uma dieta de espinafre, né? Fez acho que uns 60, 70 dias por aí, mais ou menos, né? Ela fez esse tratamento, depois, aí foi lá consultar, foi lá no retorno, né? Aí o médico examinou ela, tudo, e o médico disse: você não tem mais nada na vista. O que você fez? E ela tinha feito um tratamento com espinafre, erva verde, que ninguém dá valor, né? Que tem muitos que desprezam, né? Até doutor, né? Alguns doutores desprezam, né? Ah, vai atrás de capim, atrás de beterraba, de fruta. Tem que tomar o nosso remédio, o remédio do laboratório, né? Que atrás de fruta, de horta. Tem que tomar o remédio a vida inteira, né? É assim que acontece, né? Muitos doutores falam, né, que é que nem o caso do homem, né? Que o doutor falou assim: ah, você vai ter que tomar estatina a vida inteira. E o homem começou a fazer caminhada e depois não achava a sua casa, né? Ele perdia o rumo da casa. E tomando estatina e a cabeça virada, não esquecia. Chegou lá no doutor, o doutor falou assim, ele disse, falou: ó, doutor, é o seguinte, eu não vou tomar estatina não, hein? Você vai ter que tomar, a vida inteira você tem que tomar. Não, doutor, não vou tomar não. Aí ele chegou em casa, ele obteve informação de pessoas profissionais, né, que estudam a planta. Aí ele acabou largando, né, de tomar a tal de estatina, né? E nunca mais ele tomou estatina e a ideia dele voltou, né? Porque ele estava esquecendo, né? Ele esquecia até onde ele morava. Ele ia fazer caminhada, ele se perdia, né? Então precisa tomar cuidado. Tem muita gente que ele toma esses remédios, nem dirigir mais ele não pode, porque o remédio é tão forte, dá efeitos colaterais. Ele nem pode dirigir mais, nem pode dirigir. E a vez da tontura, tem remédio que dá tontura. Dá tontura, tem remédio que dá zumbido, né? Pode dar até zumbido no ouvido, né? Precisa tomar cuidado, né? Por isso que eu fico com um pé atrás e um pé na frente. Porque é o seguinte, porque você vai num médico, você não sabe se dá certo. O médico pode receitar um medicamento que pode até remediar, não vai curar, vai remediar.
Mas um médico pode dar um remédio que vai deixar a pessoa tonto, vai deixar a pessoa com sequela, efeitos colaterais, pode fazer mal para o rim. Então, por isso que a gente fica com um pé atrás, outro pé na frente, porque a gente sabe que nem sempre o médico vai receitar aquilo que a gente precisa, né? Então, o médico não sabe que a nutrição é a melhor coisa. Hoje, se a pessoa de idade tiver uma nutrição boa, ele vai ter mais saúde do que viver tomando um rio ou um punhado de remédio, né? Tem gente que toma até 10 comprimidos ao dia, né? Tem gente que toma muito, então o problema é isso daí. Tomar um remédio, aí o remédio não faz bem, aí ele dá outro remédio, aí o outro remédio também complica e a pessoa vai ficando intoxicado, né? O problema é isso daí. Ninguém é contra a farmácia, ninguém é contra ir no médico, porque a gente precisa, né? Até os terapeutas, eles precisam também do protocolo, né? Porque um terapeuta, por exemplo, ele não pode fazer protocolo, fazer ultrassom, fazer exame. É só a ordem do médico. Só que o terapeuta, ele vai querer saber, você fez um exame? Quando você foi no médico? Fez. O que deu no exame? O exame de sangue, o ultrassom, a tomografia. Ah, deu isso, deu aquilo. Então, o terapeuta, ele vai trabalhar em cima daquilo lá. Ele vai fazer investigação, ele vai fazer a anamnese, né? E ele vai procurar fazer o melhor, indicar o melhor, orientar melhor aquela pessoa para ele ter uma saúde muito mais melhor, né? Então, o terapeuta só faz isso. O terapeuta não vai intoxicar ninguém de remédio, ele só vai fazer o mesmo que até o nutricionista faz também, né? E comer alimentos ricos em proteína. Então fica aí, né? E acessa, né? Embaixo fica lá o link. As pessoas podem acessar, né? Os nomes dos terapeutas. E se quiser também entrar em contato com algum terapeuta, aí fica o link aí embaixo. Pode falar com o terapeuta, pode conversar através do telefone, do e-mail, né? Então você pode sim até ter uma consulta com o terapeuta, né? Então fica aí essas dicas e vamos ajudar sim as crianças, né? Você já pensou, nós brasileiros, não ajudar as crianças de Moçambique? As crianças que precisam de alimentação, e não é só as crianças, que os grandes também, as pessoas adultas também precisam alimentar. Mas o objetivo aqui é ajudar as crianças de Moçambique, né? Moçambique, Angola e até de outros países, se for possível, né? É claro que uma andorinha só não faz verão, né? Tem que unir as pessoas, né? Cada um ajudar, porque tem que falar, a gente tem que falar, porque a gente é humano, a gente é cristão. A gente é cristão e não é porque alguém já está ajudando que a gente não vai falar, né? Às vezes fala assim, mas já tem gente já ajudando, já. Gente, não vamos preocupar com alguém estar ajudando, vamos preocupar que a gente também tem que ajudar, né? É que nem o caso, né? A gente oferece o curso aqui, as pessoas podem até falar assim, mas já tem gente estudando, mas já tem gente que sabe. Gente, eu não estou preocupado se já tem gente que sabe, se eu não preciso falar, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o meu trabalho, a minha missão, a minha influência sobre saúde e nutrição. É isso daí. Eu não quero saber que o outro fez, que eu não preciso fazer mais, porque o outro está fazendo. Não interessa.
Cada um tem sua missão, cada um tem o seu dever, né? Não é preocupar porque o outro fez, eu não vou fazer. Eu não tô olhando a vida do outro, eu tenho que olhar a minha vida, o meu projeto, o meu pensamento, né? Ter um projeto na nossa vida. Não é desviar o foco, não. O nosso foco é missão, é humanidade, é perseverança, é amor, é bondade, é fidelidade, é fé, né? É isso daí, né? Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Até lá.